Bom dia, igreja. Como é bom estarmos juntos. Mais uma vez nessa manhã. Se coloque de pé. Dê um abraço em quem está do seu lado. Já abraçou? Já deu bom dia? É bom estarmos juntos aqui. Nossa juventude não está presente. A maioria dos jovens estão ali no Day Camp. Passando a manhã juntos, celebrando ao Senhor ali. E nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Para agradecer ao nosso Deus o que Ele tem feito na nossa vida. Para agradecer a Ele pela semana que nos deu. Porque estamos aqui agora reunidos juntos, né? Na presença dEle. Para adorar o nome dEle. Declarar o nosso amor por Ele. Então é isso que nós vamos cantar agora. Canta comigo? Você lembra dessa canção? Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença, levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração contrito, quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Canta com a gente agora? Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença, levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com o coração contrito, quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois livraste a minha alma, derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Canta mais uma vez, vivo pra te amar. Vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois livraste a minha alma, derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, porque te amo, ó Deus, te amo. Você conhece essa? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação.
Eis a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Tipo, o pessoal do instrumental continuar a tocar. E você vai agora aí em seu coração falar com o Senhor, agradecer a Ele, né? Acabamos de dizer que Ele é o Deus da nossa vida. Acabamos de dizer que o amamos, que Ele um dia nos resgatou das trevas. Hoje podemos viver em santidade, com paz, em liberdade. Então agradeça ao Senhor. Agradeça a Ele as bênçãos dessa semana. Agradeça a Ele aquilo que Ele tem realizado na tua vida, mesmo que você não veja. Mesmo que você ache que não está acontecendo nada, mas tenha certeza, Deus está contigo. Ele guia a tua vida todos os dias. E Ele está pronto, sempre pronto a fazer o melhor para você. Então agradeça a Ele. Essas duas canções falam do nosso desejo de engrandecer a esse Deus que é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. O Deus que é a nossa rocha, o Deus que é a nossa segurança. E nós acabamos de dizer: ó Senhor, meus lábios sempre te exaltarão, sempre te exaltarão. Então que esse seja o sentimento do teu coração nessa manhã. Ore ao Senhor, fale com Ele. Obrigada, Pai, obrigada, porque nessa manhã nós estamos na tua casa, na tua presença, porque tu és o nosso Deus. A tua palavra diz que não há Deus como o Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus todo-poderoso, tu és o Deus que me salvou, o Deus que nos salvou. Nós te louvamos pelo teu grande amor. Nós te louvamos porque um dia o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Nós te louvamos porque tu és o Deus todo-poderoso que pode trazer cura, pode trazer salvação, pode trazer alegria, pode trazer um renovo. Ó Deus, e se há nessa manhã pessoas que precisam desse renovo, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, contempla cada coração e traz, Senhor, aquilo que cada um de nós necessita nessa manhã. Nós acabamos de declarar que te louvamos, pois sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Então não importa aquilo que difícil que está acontecendo na nossa vida. O que importa, Deus, é termos a certeza da tua provisão, da tua presença, a certeza de que tu és um Deus todo-poderoso que pode transformar qualquer situação. O Deus, como diz a canção, como diz a tua palavra, o Deus que muda o mal em bem. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, recebe a adoração do teu povo nesse lugar. Que nós possamos estar aqui com o coração agradecido por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. E pelo que o Senhor ainda vai fazer, nós cremos, ó Pai. Nós te louvamos e cantamos mais uma vez nessa hora. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia,
Aleluia. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos ouve quando clamamos. Se você tem algo em seu coração nessa manhã, meu querido, minha querida, que precisa gritar ao Senhor, use essa canção agora para isso. Ele é o Deus que escuta você quando você clama. Ele é o Deus que pode trazer cura, trazer a solução. Louve ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare mais uma vez. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, Declare que nada é impossível para esse Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Declare. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
Nós vamos aproveitar que a gente acabou de cantar desse Deus que não há nada de impossível para Ele, para nós fazermos um tempo de intercessão e de clamor. Eu queria pedir ajuda da nossa irmã Alda. Ela está aí, irmã Alda? Pedir ajuda da irmã Alda, pedir ajuda também pastor Everton. Vem cá, pastor Everton, ajuda a gente. Esses dois irmãos vão nos conduzir em oração. E nós vamos levantar um clamor, irmãos, pelas famílias da igreja, pela nossa igreja, pelas nossas crianças, pelas finanças de cada um de nós, por esse momento tão desafiador de Rio de Janeiro, de Brasil. Nós vamos levantar um clamor também pela nossa irmã Joyce Bernardo. Ela já esteve cantando aqui na nossa igreja, você deve se lembrar dela. Ela pediu ontem, me mandou uma mensagem. Ela essa semana sentiu dores muito fortes na coluna. Foi ao médico e detectou que está com uma fratura na coluna. Mas ao mesmo tempo ela detectou um câncer no seio, grau 2. E os médicos estão com medo de que a fratura na coluna já seja uma metástase. Então ela pede o clamor da igreja. Uma jovem, né? Nós sabemos que a Joyce ainda é muito jovem. Vamos estar orando por ela. Vamos orar também pelo Lourenço. É um bebezinho, nasceu tem pouco tempo, mas nasceu com uma má formação no intestino, já fez uma primeira cirurgia, mas não está bem. Vamos orar também por essa criança e por todos os outros pedidos, necessidades. Seu coração que chega aqui nesta manhã, talvez aflito, preocupado, cansado, é hora de nós colocarmos tudo isso aos pés do Senhor. Amém? Então vou convidar você que pode a dobrar o seu joelho, para nós orarmos pelo nosso país. Ontem foi dia 7 de setembro, dia da independência. Nosso Brasil precisa tanto de transformação, de libertação. Vamos orar também pelo nosso Brasil nessa manhã. Pode. Oremos, irmãos. Meu Deus, meu Pai, meu Jesus querido, nessa hora, Senhor, nesse momento nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, essa oportunidade que estamos, Senhor, nesse momento, ó Pai, na tua casa, te louvando, te glorificando, ó Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é que tem, Senhor, tudo na mão, o poder, a graça, a misericórdia, a compaixão, ó Pai. Senhor, o Senhor tem nos envolvido debaixo dessa proteção divina, ó Pai. E nessa manhã, ó Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, amém, ó Pai. Senhor. Senhor, visita, Senhor, a Tua igreja neste local, ó Pai. Visita, passeie sim, Deus. em nosso meio, ó Em Pai, nome de com Jesus. unção, com proteção, com a cura, meu Senhor da glória. Repreende espírito de enfermidade, amém, que Deus. tem assolado teu povo aqui neste lugar, ó Pai. Queima toda a força contrária, todo o mal que saia, em nome de amém, Jesus. Senhor. E, Senhor, dê na tua bênção nessa manhã. Essa criança, Senhor, também alcança com a tua graça, a tua misericórdia, a tua serva, meu Senhor, também visita. Senhor, vai visitando os enfermos nessa hora. Meu Deus, meu Pai, o teu povo aqui reunido, ó Pai. Meu Senhor, é momento de gratidão, de louvor, de vitória sobre o teu povo, amém, ó Pai. Senhor. Que eu possa estar alcançando. Senhor, visita cada membro, ó Pai. Meu Deus, toda a membresia da tua igreja nessa hora. Entra com unção, com poder e glória. Aqueles que não têm mais condições de chegar aqui, ó Pai. Deus. Mas visita também nessa manhã com a tua unção, com o teu poder, ó Pai. E, Senhor, nessa hora, Senhor, nós entregamos, Senhor, este local, Senhor, esse bairro, Senhor, Deus. esse local aqui, ó Pai, onde está a tua igreja, toda a vizinhança também, que o Senhor possa estar visitando com poder e glória, amém, alcançando Deus. com a salvação, com a transformação de vida, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, todo o processo, todo o programa da tua igreja, entra com poder e glória, assina e carimba e dá vitória pelo poder do teu nome, meu Senhor da glória. E agora, Senhor, também o nosso bairro, o nosso estado nessa hora, meu Deus, meu Pai, também a nossa nação, ó Pai, o Senhor possa estar visitando com poder e glória,
toda a fronteira do nosso país, Amém, Senhor. Da tua cobertura, ó Pai. Sim, Pai. Cerca, Senhor, com muralha de fogo, ó Pai. Envia teu exército divino, ó Pai, e domina com o teu poder, com a tua graça. Nessa hora também, o presidente, ó Pai, que passou por uma cirurgia, ó Pai, se eu possa estar visitando com poder e glória. E, Senhor, dando a tua cobertura e dando vitória também sobre a vida dele. Amém, Ajuda Senhor. em tudo, ó Pai. Agora, Senhor, toda a liderança aqui da tua igreja, se eu possa estar, Senhor, conduzindo com poder e glória, trabalhando nas vidas, repreendendo, ó Pai, todo espírito de enfermidade. Amém, Deus. Tudo que tem chegado até aqui, ó Pai, queima com fogo do altar, ó Pai. E, Senhor, Amém, coloca um Deus. varão de guerra, Senhor, nas portas dessa igreja, guerreando todas as batalhas. Amém, e dá Deus. vitória ao teu povo, ó Pai. E abençoa o teu servo que está à frente desse rebanho, ó Pai. Queima toda a força do mal e dá vitória a ele, ó Pai. E ordena a tua bênção, manifesta a tua glória e dá vitória à tua Aleluia, igreja Deus. neste local, ó Pai. Em É o nome que de te Jesus. pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Deus. Nós queremos que o Senhor está aqui. Nós queremos que o Senhor está nos ouvindo. Amém, Deus. E eu te peço, Deus, que o Senhor vá ao encontro do presidente da nação, toque nele, toque nos senadores, toque nos ministros, toque Amém, nos Senhor. nossos governadores, nos prefeitos, nos vereadores, e que eles, ó Pai, possam realizar as coisas, as suas tarefas, de acordo com a sua vontade, para que o povo seja abençoado. Eu peço que o Senhor Amém, abençoe aqui esta igreja, abençoe Amém, cada um Deus. que está aqui hoje te cultuando. Amém, A gente Deus. sabe que por vezes há problemas nos lares, pessoas que estão sofrendo por causa de divórcio ou com medo que o divórcio ocorra, filhos que estão sofrendo neste momento. Oh, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Amém, para que Deus. as famílias sejam restauradas. Peço pelas pessoas que estão sofrendo, ó Pai, por situações graves na saúde, que a cura chegue, ó Pai. É o desejo que está no nosso coração. Entendemos que o Senhor tem o seu direcionamento, mas nós estamos aqui como filhos te clamando, te pedindo que está o desejo do nosso coração. Eu peço que o Senhor ajude as lideranças desta igreja também. Peço que o Senhor conduza o teu povo a ter um coração mais aberto, cada vez mais na sua direção, entendendo que os seus bens materiais, que os nossos bens materiais não nos pertencem, eles devem ser dedicados e colocados à sua disposição em todo o tempo, tanto aqui como em outros lugares por onde nós passamos, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude muito nisso, nos dê visão, mas nos dê ação também, faça com que a Amém, gente Senhor. consiga ouvir as pregações que são trazidas, os estudos que são trazidos, mas que a gente consiga aplicar no dia a dia, que os Amém, nossos vizinhos Deus. vejam que somos diferentes, não porque carregamos Bíblia na mão, mas porque procedemos da maneira com que o Senhor deseja. As pessoas estão precisando, ó Pai, elas querem ver o Senhor em nós. Amém, Deus. Derruba, Deus, o eu da gente, quebra os nossos corações, faz com que a gente se torne cada vez mais humilde diante da Tua presença. Amém, E Deus. sempre aquilo que fizermos e falarmos, que a gente venha sempre se lembrar que o Senhor está com a gente, que o Senhor está nos abençoando. Abençoe nossas casas, abençoe Amém, os nossos Senhor. familiares. Abençoa, Eu sei, sim, Deus, que o Senhor pode nos usar para alcançar muitos desses que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Abençoe os líderes de célula, que essas células se multipliquem e se Amém, multipliquem, Deus. e que a gente chegue a 100, 200, 300 e no número que o Senhor desejar. Mas que a gente venha, Deus, realmente assumir esse compromisso de levar o Teu Evangelho, esteja com o projeto das casas de paz, conduza, Deus, mais pessoas a serem mensageiros da paz nesses lares, nessas casas. Eu peço que o Senhor nos use, Deus, e que a gente possa realmente levar a paz através das nossas ações, da palavra que o Senhor vai colocar Senhor. nos nossos lábios, Amém, em cada lar, Deus. Deus. É o que eu te clamo nesta manhã. Receba também o louvor que está sendo dedicado através das músicas, porque a nossa vontade é que o seu coração seja alegrado. Em nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Deus de poder, Deus de vitória, Deus grande, Deus diante de quem não há impossíveis.
Agora, Deus, ajuda-nos a viver nessa dimensão de fé. Senhor, enche o nosso coração de fé. Enche o coração da tua igreja de fé, Senhor, para que possamos avançar debaixo da sua poderosa mão. Para que possamos avançar, ó Deus, sustentados por ti, renovados pelo Senhor, fortalecidos na tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, passeia em nossos corações, passeia neste lugar. Trata as nossas vidas, trata a mente, o coração de cada um de nós. Senhor, precisamos do Teu agir, do Teu milagre, da manifestação do Teu poder em nossas vidas. Quebra, ó Deus, toda a cadeia, quebra toda a artimanha do maligno, todo dardo inflamado caia por terra em nome de Jesus. E que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida em Ti. Ó Deus, eu oro por Lourenço, esse bebezinho, pedindo a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu favor sobre essa criança. Eu oro, ó Deus, pela irmã Joyce, ó Deus, a Tua serva, que o Senhor esteja guardando a vida dela, que o Senhor esteja operando o Teu milagre na vida dela, operando o Teu querer sobre ela, para a glória do Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração de alegria nesta manhã, enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo fardo, Pai, todo cansaço, todo medo, toda dúvida, toda angústia, caia por terra em nome de Jesus, e a sua igreja seja fortalecida no Senhor, pois é no nome de Jesus que nós clamamos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé, mais uma vez, aproveita, dá um abraço a quem está perto de você, se você ainda não deu. Dá um bom dia, a paz do Senhor Jesus, e vamos cantar mais ao nosso Deus. Vamos prosseguindo. A canção diz que nós vamos seguir com fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então cante com alegria. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou,
Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Amém, aleluia. Bom dia, meus irmãos. Pode sentar. Eu estou recebendo a Vivânia aqui hoje. Está passeando, Vivânia? Você está sem microfone, Vivânia? A igreja não te ouve. Pega o microfone aqui. Ih, Vivânia, tu é tão jovem, mas está tão cansada assim. O que está vendo? Não, é porque eu não dormi direito. Não dormiu direito? Cadê você, pastor? Eu estou aqui, do lado de cá. Pastor, eu não dormi direito. Ligou? Dá ligado. Eu não dormi direito porque eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Pastor, vai ter um acampamento infanto-juvenil. Acampamento falando de juvenil, por isso que você já tá de mala e cuia aqui na mão? Já arrumei tudo. Que mala é essa aqui? Essa aqui tem meu biquíni, Que mais? tem minha toalha, Toalha, biquíni. aqui tem minhas roupas, minha Aqui? Bíblia. Mas tá tão pequena essa mala. É porque o restante Ah, tá lá embaixo. tá lá embaixo? Tá, o colchonete, tudo. Já trouxe tudo. Tô tão ansiosa. É mesmo? E quando é que é esse acampamento? É dia 11 de outubro. Mas tu já tá de mala pronta? Falta um mês ainda. É porque pra não esquecer nada, entendeu? Pra ficar tudo E arrumadinho. vem cá, tu vai levar esse ursinho aqui também? É porque eu só durmo com ele com o meu cheirinho aqui, ó. Ai, 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 ai. Olha, pastor. Ó, vamos jogar o cheirinho fora. Ah, não, pastor. É. Eu tô longe, eu vou ficar longe da minha mãe, do meu pai, mas eu tenho que ter alguma coisa lá de casa. Ah, então... Dá meu cheirinho. Isso aqui tá parecendo aquele cheirinho que anda por aí. Olha só, pastor, meu pai ainda não pagou, não. Não pagou? Ah, então você não vai no retiro. Não, eu sou uma menina de fé. Ah, você é uma menina de fé. Eu sou uma menina de Seu fé. pai não pagou o retiro ainda, mas você vai. Vou, eu tô orando. Tá orando. Tô orando. Tá bom. Mas por que ele não pagou? Ele tá sem dinheiro? Ele tá com as dificuldades, né? Mais dificuldade? Mas esse retiro começou a ser planejado em fevereiro. Mas sabe aquela coisa? Vamos esperar mais um bocadinho. Vamos esperando, vamos Aí esperando. agora ele disse, ora filha, ora porque tá brabo. E aí? O que você vai fazer? Eu vou orar, Você vai orar? vou orar. Tá certo. As decisões depois é do meu pai. É do meu pai e da minha mãe. Quando é que é então o retiro? Vamos lembrar os pais, os outros pais. Será que tem mais pai e mãe assim aqui também? Eu acho que sim. Tia Sil tá preocupada. Tia Sil tá preocupada? Tá? Por que ela tá preocupada? Ela tá preocupada porque assim, tem gente igual a mim. Tem gente igual a você? É igual a mim. Que já fez a mala, Já fez inscrição, já fez tudo, só ainda não pagou. só não pagou ainda. É. É interessante. A gente vai estalar o dedo e o retiro vai ser pago. Será? É, eu tô achando. Porque parece que é assim, né? Não, acho que não é assim não. Então o que a gente vai fazer? A tia Sil falou que pode parcelar no Pode cartão. parcelar ainda? É, pode. É? Pode pagar. Então já ajudou aí Ainda alguns dá pais, tempo né? de pagar. Então tá bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Seu pai pagou seu Kumon? Pagou, Pagou seu curso de inglês? pagou, Pagou sua natação? pagou, Pagou sua escola? pagou, Pagou seu plano de saúde? pagou, Pagou seu iogurte? pagou, Pagou seu passeio na Bienal? pagou. Ué, e ele só não teve dinheiro para pagar o retiro das crianças? Aí você tem que perguntar para ele, pastor, porque aí tá difícil, né? Sei. Então, falar baixinho aqui para ele não ouvir, para ele não ficar aborrecido comigo. Então ele só teve dificuldade para pagar algo que vai fazer o seu crescimento espiritual. Eu acho que sim. Mas eu gosto tanto, gente. Só que ninguém está te ouvindo. Eu gosto tanto de ir no acampamento, sabe? E eu tô começando a ficar triste. Por que você gosta de ir no acampamento? Porque lá a gente aprende da Bíblia muita coisa. É? A gente aprende também a fazer as coisas, sabia, pastor? É? A gente aprende a arrumar nossa cama,
Ah, mas você arruma a cama em casa, não arruma? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Quantas vezes por mês? Ih, tá difícil. Né? Às vezes, ano passado, você arrumou no acampamento, não foi isso? É isso entendi, entendi. Mas Tá bom, Vivânia, eu preciso seguir aqui. Era só isso que você queria falar? Pedir oração Isso. para ter dinheiro para ir no acampamento. Isso mesmo. Tá bom. Mas eu vou orar por outra coisa também. Obrigada, Eu vou pastor. orar para o seu pai entender, igual eu entendi, porque eu criei meus 2 filhos na igreja e mandando eles para os acampamentos, para os passeios, para as atividades, para os congressos, e pagando para eles irem. Porque eu entendi que se eu não fizesse um investimento intencional no envolvimento deles nas atividades, nas programações, eles não criariam relacionamento e eles não ficariam tão felizes como você fica, como vai no acampamento. Então eu vou orar para Deus dar esse coração aos pais, para os pais entenderem que assim como separa dinheiro para o Kumon, para a natação, para a informática, para o inglês, para o passeio na Bienal, para a pipoca, para o sorvete, para a pizza no Java Joe, também precisa separar dinheiro para o acampamento das crianças. Eu estou orando não só por mim, pelos meus amigos também. Sim, por Claro. todos. Vamos orar por isso então? Vamos. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, colocar diante do Senhor, Deus, as crianças da nossa igreja. Temos vivido dias tão difíceis, onde o inimigo ele tem cercado as crianças de tantas formas. E como igreja temos tentado, ó Deus, abençoar esses pequeninos. Mas precisamos, ó Deus, de pais e mães com o coração totalmente comprometido com a vida espiritual dos seus filhos. Por isso eu peço a Deus, trata-mente o coração dos pais. Trata, Senhor, mesmo. Trata mesmo. Porque às vezes a gente tem uma expectativa de que os filhos sejam servos do Senhor, cresçam na Tua presença. Mas na prática, não tomamos as decisões que precisamos tomar. Por isso, dá autoridade espiritual aos pais. Dá um olhar espiritual aos pais. Dá uma compreensão aos pais de que a responsabilidade pela vida espiritual dos seus filhos é dos pais. Ajuda cada família aqui representada, Senhor. Ajuda cada pai, cada mãe, as famílias que estão em crise, as mães que estão sozinhas com seus filhos, os pais que estão desempregados, as famílias que estão enfrentando enfermidades. Sabemos, ó Deus, que há vários obstáculos, várias lutas para impedir que as nossas crianças desfrutem também de momentos especiais, como agora esse retiro. Mas, Senhor, eu creio no Deus que pode ajudar cada família, que pode trazer os recursos, que pode trazer a provisão, a partir do momento em que tomarmos decisões intencionais de investimento na vida dos nossos filhos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vivânia. Vai com Deus. Cuidado para descer a escada aí. Consegue descer sem mim? Então deixa eu dar o bracinho para você. A tia Sil vai ajudar. Pronto. Amém, irmãos? Nós fizemos essa brincadeirinha, mas para falar desse ponto muito sério. Nossas crianças, irmãos, nós precisamos fazer um investimento intencional. Eu sei, pai e mãe, das lutas. Eu sou pai. Eu tenho 2 filhos. Mas eu louvo a Deus porque a Ana Lívia, por exemplo, não perdeu um acampamento. Daniel também não. Sempre. A Ana Lívia ficava no meu pé. Que eu tenho que ir. E até agora, acampamento de adolescentes no Palavra da Vida. Todo ano, eu em janeiro já parcelava 12 vezes o acampamento de adolescente para ela ir. Agora mesmo eu estava pagando para ela ir em janeiro. E ela foi para o navio e eu cancelei o pagamento e recebi o dinheiro de volta. Porque é uma decisão intencional que a gente faz, pai e mãe, na vida dos nossos filhos. A irmã Silvânia tem compartilhado comigo algumas preocupações muito sérias com as nossas crianças. Não é só a questão do acampamento. É a criança que não vem, é a criança que não traz a Bíblia, é a criança que não traz o material que é para estudar. Nosso material é para estudar na célula, na igreja e em casa com os pais. O único lugar que a criança não estuda é em casa com os pais. Então, pai e mãe, se nós não semearmos na vida e no coração das nossas crianças agora,
nós não vamos ver árvores frutíferas no futuro. Você entende isso? Então, mexe na sua agenda, pai. Mexe na sua agenda, mãe. Reavalie as prioridades. Mas você precisa olhar para a sua criança. Em nome de Jesus, eu faço esse desafio para você. E aproveito, faço o desafio aqui para tios, avós, irmãos que já têm seus filhos adultos. Nós temos algumas crianças que realmente as famílias não podem pagar. Nós estamos tentando levar 7 crianças do projeto Lugar de Sonhar. Crianças que foram selecionadas pelo comportamento, pela participação. Mas nós estamos buscando 7 padrinhos que paguem dessas crianças. Ou 14, ou 21, quem sabe. Cada um paga um pedacinho. Não faz mal. Mas nós queremos mandar essas crianças para o acampamento também. Então fica aqui o desafio para você, meu irmão, minha irmã, para você estar orando por essas questões, tá bom? Para a gente tentar ter esse acampamento. O acampamento está confirmado. A igreja já está pagando o sítio, recebendo o pagamento das famílias, dos pais. E cremos que vai ser um acampamento extraordinário para as nossas crianças, como tem sido todo ano. E fica aqui o desafio para você mandar o seu pequenino. Se você ainda não escreveu, talvez não estivesse nem sabendo, procura hoje lá embaixo a irmã Silvânia, conversa com ela e resolva a sua inscrição. Né? Talvez você tenha um neto, tenha um sobrinho que você queira mandar, dá tempo de mandar ainda, tá bom? Dá tempo de você enviar e estar participando. Meus irmãos, semana passada eu fiquei com meu coração muito feliz mesmo, com tudo que eu vi acontecer aqui na nossa conferência missionária, né? Eu acompanhei um pouco pela internet, o que eu pude acompanhar, e fiquei feliz demais com esse quadro, mostrando ali as áreas da igreja. Gostei do navio ali já representado. Foi realmente um final de semana extraordinário. Informo aos irmãos que nossos irmãos indígenas estão na aldeia, estão bem, chegaram bem. E o pastor Simão continua aqui no Rio de Janeiro. Hoje ele está pregando pela manhã em Campo Grande, agora à noite vai pregar aqui em Campos Afonso. E domingo que vem de manhã ele estará aqui conosco novamente. Então domingo que vem de manhã o pastor Simão vai estar falando para nós novamente. Uma oportunidade de nós ouvirmos o pastor Simão e termos um tempo com ele com mais calma também, podermos compartilhar com ele, tá certo? E durante essa semana ele está hospedado em minha casa. Se você deseja convidá-lo para almoçar, para jantar, para dar um passeio, aproveite. Você pode abençoar a vida do pastor Simão também fazendo isso, né? Quem sabe levá-lo para um almoço, levá-lo para dar um passeio, seria muito legal, porque distrai ele um pouco também, porque ele acaba ficando aguardando. Ele está com algumas agendas de pregação, deu aula no Seminário Betel, mas tem alguns dias livres e com isso seria uma oportunidade de aproximarmos mais os laços com ele, tá bom? Então você pode estar tentando fazer isso o mais breve possível. Hoje estamos com ausência de toda a nossa juventude. Eu estou com meu coração muito feliz. Nossa juventude está no Day Camp, ali no sítio, aqui mesmo em Vila Valqueire, o sítio Vila Verde. Estamos com aproximadamente 70 jovens e adolescentes lá, passando o dia, um dia de comunhão, de lazer, de celebração. E à noite eles virão para cá, vão jantar aqui na igreja e vamos ter um cultão jovem hoje à noite. Então hoje à noite nós vamos ter um cultão, uma celebração jovem bem animada, às 19 horas. Você está convidado a vir à noite, estar aqui à noite para nós celebrarmos juntos. Eu quero chamar a irmã Leia, ela vai estar louvando ao Senhor nesse momento, nos inspirando para nós estarmos seguindo e adorando ao nosso Deus. Eu teria o dízimos e ofertas, mas eu vi que os irmãos acabaram antecipando. Tem gente que não fez o dízimo e ofertas, se não fez, porque deu essa confusão aí, alguns acharam que já era. Enquanto a irmã Leia vai estar cantando, você pode trazer e dedicar seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Com alegria. E eu aproveito e faço o desafio a você aqui, para estarmos ofertando com alegria ao nosso Deus. Mais uma vez, bom dia para os irmãos. Depois de tudo que já ouvimos, né, da parte de Deus aqui, quero deixar com os irmãos também os Salmos de número 37, versículo 39. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Então, esse hino vai falar muito sobre isso. Preste atenção na letra desse hino.
Se está angustiada a alma, se as duras provas se abalam, se nessas horas o teu medo vem te assustar, se o coração bate mais forte e a oração parece fraca, sem poder te sentes para o Pai clamar. Existe um Deus que te refaz completamente, curou enfermos e ao homem ressuscitou. Se creres, verás que o que Ele faz é para sempre. Restaura alma, corpo e mente. É o Supremo Senhor. Se a dor plantar na tua mesa, se a dor bater na tua porta, descubra a alegria que vem do Senhor. Verás que o seu poder não muda, que para e faz tremer a terra. Terás vitória se tu não perderes a fé. Existe um Deus que te refaz completamente, curou enfermos e ao homem ressuscitou. Se creres, verás que o que Ele faz é para sempre. Restaura alma, corpo e mente. É o Supremo Senhor. Só temos que crer nesse Deus e veremos a glória dele, amém? Oh, existe um Deus que te refaz completamente, curou enfermos e ao homem ressuscitou. Se creres, verás que o que Ele faz é para sempre. Restaura alma, corpo e mente. É o Supremo, é o Supremo, é o Supremo Senhor. Amém, aleluia. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá, que o Senhor nos garante, né? Do seu cuidado, do seu favor na nossa vida. Deixa eu botar isso aqui. Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens até o final do mês. Vão ser aí 4 domingos que nós vamos pensar sobre a série que tem como tema fé. Fé, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa série e eu quero aproveitar e indicar para você um livro. E eu estou muito feliz porque hoje estamos reabrindo a nossa livrariazinha ali, né? A gente chama de livraria, modo de dizer, mas é o nosso stand de livros, mas por fé é uma mega store, né? Gente, eu fui na igreja da cidade, em São José dos Campos, tem uma mega store na igreja, só de livros evangélicos, bíblias, negócio assim apaixonante. Eu entrei, não queria sair, queria ficar lá dentro.
e em frente uma lanchonete. Eu falei assim, meu Deus, só essa loja, essa lanchonete já tomou o espaço todo da minha igreja lá no Rio de Janeiro. Mas enfim, nós temos o nosso stand ali, muito bacana, e algumas irmãs assumiram a responsabilidade aí de cuidar, depois de um tempo parado. Paulinho tinha feito um trabalho muito jóia nos ajudando ali, mas ele não estava podendo mais, e agora a irmã Simone, Gleice, Rayane, e eu acho que Carla, essas 4 irmãs estão abraçando esse desafio e reabrindo hoje. E já providenciaram o livro da série, que eu estou usando esse livro como uma base para as nossas mensagens. Então, se você desejar, tem ali para você adquirir, Vivendo pela Fé, de Derek Prince. É um livro já muito vendido, já foram vendidos mais de 2 milhões de exemplares desse livro. Então, vale muito a pena. Ele escreve sobre fé de maneira muito simples e muito prática. Até porque é um desafio pregar sobre fé, é um desafio falar de fé, porque fé não é muito teórica. Fé é extremamente prática. Fé é como jogar tênis. Não adianta assistir muitas aulas de vídeo como jogar tênis ou como jogar futebol. Você vai saber todas as regras de cor, vai saber todos os movimentos, mas se você não entrar em campo e não botar a bola no pé, já era. Você não consegue aprender a jogar futebol. E fé é exatamente a mesma coisa. Nós podemos estudar sobre fé, compreender alguns princípios bíblicos da fé, mas se não entrarmos em campo para colocarmos a fé em ação, em prática, teremos dificuldade de compreender, teremos dificuldade de caminhar. Eu queria começar contando algumas histórias que talvez você já tenha até ouvido falar. A primeira delas do século XIX, do pastor George Miller. George Miller, pastor na Inglaterra, Deus colocou no coração dele o desejo de cuidar de órfãos, crianças órfãs. Crianças que, devido à guerra, naquele momento existiam dezenas, milhares de crianças órfãs precisando ser cuidadas. E o pastor George Miller, ele é conhecido como um homem que Deus respondia a orações. E o pastor George Miller decidiu desenvolver uma obra totalmente de fé, de sustentar essas crianças, esses orfanatos, através da oração. E ele tinha como princípio não pedir nada a ninguém. Ele não pedia dinheiro a ninguém, ele não pedia doação a ninguém, ele não pedia oferta, ele não pedia nada. Ele só pedia a Deus. E existem alguns livros sobre ele que retratam vários testemunhos da sua vida de oração. Um dos testemunhos famosos que a gente ouve muito falar é de um dia, de muitos dias que aconteceram, em que pela manhã não tinha nada para o café da manhã das crianças e as responsáveis pela cozinha, eram alguns milhares de crianças para tomarem café, chegaram para ele e falaram: pastor, não tem nada para as crianças comerem, o que nós vamos fazer? E ele disse: coloque as crianças no refeitório como fazemos todas as manhãs e vamos orar, agradecendo o nosso café da manhã. E aí ele coloca todas as crianças no refeitório, sem ter nada para comer, e ele começa a agradecer a Deus o café da manhã. E antes dele terminar de orar, duas pessoas chegam até o orfanato. Uma era o carroceiro do leite da região. A carroça de leite tinha quebrado a roda, e ele não tinha como transportar mais aqueles galões antigos de leite para distribuir nas casas. E sabendo que aquele leite ia se perder, ele soube do orfanato próximo, ele bateu na porta perguntando se haveria interesse do orfanato ficar com o leite. E logo em seguida bate na porta uma outra pessoa, era de uma das padarias da região, porque a fornada de pão daquele dia tinha passado um pouquinho do ponto que os clientes queriam. Mas não tinha queimado, estavam perfeitos, estavam bons para consumo, mas para o padrão daquela padaria, naquela região, não atendia. Então, o dono da padaria mandou levar para o orfanato todo aquele pão. E ao final da oração de gratidão pelo café da manhã, tinha café para todas as crianças comerem naquela manhã. Uma outra história que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é a história de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, com sua família, escondeu
vários judeus durante a guerra e toda a sua família depois foi presa no campo de concentração e ela viu sua irmã morrer e sua mãe e seu pai morrerem no campo de concentração e somente ela sobreviveu. E Corrie ten Boom se tornou uma grande pregadora do Evangelho e abençoando milhares de vidas com seu testemunho de graça, de poder, de resposta de oração e de cuidado de Deus. E Corrie ten Boom, ela teve uma das experiências mais desafiadoras da sua vida, quando ela foi pregar na Alemanha, e numa das reuniões em que ela estava pregando, ao final da reunião, um senhor veio até ela e estendeu a mão para cumprimentá-la, um senhor alemão. E ela, naquele momento, ela reconheceu que era um dos principais algozes do campo de concentração. E ela conta no seu testemunho que naquele momento ela ficou sem ação, ela meio que se tremia dos pés à cabeça, sem saber o que fazer, mas naquela hora Deus derramou graça no coração dela e ela estendeu a mão para aquele homem, e aquele homem pediu perdão a ela, porque agora ele era um homem convertido, um homem de Deus, e ele pediu perdão a ela e ela pôde perdoá-lo. Um dos lindos testemunhos de Corrie ten Boom. E ela dizia o seguinte, e ela tem uma frase que na nossa família nos acompanha, até porque é a frase moto de Ana Lívia há muitos anos já, que Ana Lívia usa essa frase e eu gosto muito também, quando Corrie ten Boom diz o seguinte em um de seus livros: nunca tema confiar um futuro incerto nas mãos de um Deus conhecido. Nunca tema confiar um futuro incerto nas mãos de um Deus conhecido. Corrie ten Boom é uma mulher de fé, podemos registrá-la como uma mulher de fé. E eu poderia continuar aqui contando algumas histórias de fé que falam sobre esse cuidado de Deus, esse favor de Deus. E eu não tenho dúvida que se eu perguntar, e na verdade eu vou perguntar, quem aqui já teve alguma experiência de fé? E viu Deus claramente respondendo, atendendo um clamor seu, uma resposta sua, e você viu que foi simplesmente um milagre de Deus. Levanta a mão para mim aí. Oh, maravilha, glória a Deus por isso. Né? E agora, quantos aqui se alegram quando contemplam testemunhos extraordinários de fé, de ministérios, de igrejas, como esse que eu acabei de contar do pastor George Miller na Inglaterra do século XIX? Quantos vibram quando ouvem um testemunho desse? É maravilhoso, não é maravilhoso? Muito bem. Eu creio que todos nós temos a tendência de vibrar com essas coisas, mas ao mesmo tempo nós somos muito tendentes e muito levados a fixar nossas vidas apenas no que nós podemos controlar. É interessante que ao mesmo tempo que nós vibramos com os milagres e vibramos com os testemunhos de fé, nós temos uma tendência natural e humana de nos apoiarmos naquilo que nós podemos perceber, aquilo que nós podemos controlar. E como consequência, vivemos tremendamente ansiosos, porque a ansiedade é a busca pelo controle. Quanto mais eu desejo ter o controle e quanto menos controle tenho, mais ansioso eu fico. Pessoas ansiosas e extremamente ansiosas estão impregnadas no seu coração de uma tendência cada vez mais forte de ter que controlar todas as coisas. E quanto mais eu tento controlar, mais eu me frustro, porque eu não controlo nem o meu respirar, nem um minuto da minha vida, quanto mais o que vai acontecer ao meu redor. Então, na verdade, eu creio que essa série Fé, ela é importante para nos ajudar a caminharmos numa nova dimensão de relacionamento com Deus, de experiências que enchem o nosso coração, experiências extraordinárias com o Senhor, mas também uma série que traga cura para o seu coração, querido. Chega de ansiedade. O povo de Deus não precisa temer o futuro incerto, porque a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Deus conhecido. O Deus que amamos, o Deus que servimos, o Deus que está conosco, o Deus que nos sustenta.
Só que quanto mais ficamos apenas fixados naquilo que está debaixo dos nossos pés e no nosso controle, menos experiências sobrenaturais vamos ter com Deus. Quer ver um exemplo? Alguém pode ler bem alto para mim, Mateus 19, versículo 26. Alguém pode ler bem alto, por favor? Vou pedir para vocês participarem um pouquinho, né? Eu não sei se é impressão minha, mas eu estou achando hoje aqui a coisa meio nublada. Acho que a ausência dos adolescentes e dos jovens, parece que o negócio está meio, como a gente dizia no exército, macambúzio surumbático. Estou achando vocês tudo meio assim, down. Estão cansados, gente? Estão gripados como eu? Eu estou gripado. Você está gripado aí? Tem gente gripada aí? Não, né? Então, firme e forte. Vamos lá, quem lê para mim, bem alto aí, por favor. Ok? Vamos falar juntos essa última frase. Para Deus, tudo é possível. Você crê nisso? Sim ou não? Crê mesmo? De verdade? Diminuiu? Eu fui dando ênfase e vocês foram diminuindo? Vamos ler outro versículo. Alguém lê para mim Marcos 9, 23, por favor. Vamos repetir essa última frase também. Palavra de Jesus, hein? Tudo possível ao que crê. Oh, você crê nisso? De verdade? Mesmo? A mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus está dizendo que a Deus tudo é possível. E essa mesma palavra de Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê. Mas vamos ser honestos, é mais fácil acreditar na primeira frase, não é? A gente declara que crê por uma convicção pessoal, diante da palavra de Deus. Mas na prática, é muito mais fácil eu acreditar que Deus pode tudo, do que se eu crer, eu posso. Sim ou não? Vamos lá, gente. Confessionário gospel. Vamos começar a refletir sobre as coisas que a gente fala. Mas a Bíblia está dizendo, querido, que tudo é possível ao que crê. E realmente não parece difícil aceitar que tudo é possível para Deus. Mas se torna um pouco mais complicado aceitar que tudo é possível para mim ou para você, se nós crermos. Só que na verdade o que a Bíblia está dizendo com esses textos é que, quando diz que tudo é possível ao que crê, está dizendo que a fé é um canal, é um caminho para tomarmos posse, para vivenciarmos as possibilidades de Deus disponíveis para nós. Por isso o tema dessa nossa primeira mensagem, o que nós vamos guardar hoje no nosso coração, é uma frase que eu quero que você repita comigo e que você guarde no seu coração hoje. Por meio da fé, espera aí, calma, você vai repetir daqui a pouco. Por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. Entendeu? Vamos repetir? Por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. Então, de novo, por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Você crê em Deus? Você crê de verdade? Então tudo que é possível para Deus está acessível para você. Uau! Deus é tremendo, não é não? Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus amoroso, Ele nos garante isso. Vamos ver alguns textos rapidamente. Mateus 6,30. Eu vou ler aqui para que todos possam ouvir bem e nós acompanharmos. Olha a preocupação de Jesus. Eu vou ler, no final eu vou fazer uma pergunta. Então preste bastante atenção. Primeiro texto, Mateus 6, verso 30.
diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Outro texto, Mateus 8, 26. Mateus 8, 26. Estamos juntos? Amém? Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Jesus aí no barco na tempestade. Capítulo 14, versículo 31, desse mesmo livro, Mateus. Mateus 14, verso 31. Pedro está andando sobre as águas, e aí ele sente o vento, começa a afundar. Diz verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E mais dois textos, 16, verso 8, nesse mesmo livro, Mateus 16, verso 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? E capítulo 17, versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Pergunta de vestibular, hein? Sobre o que Jesus está enfatizando com os seus discípulos em todas essas passagens? Sim, mas o que da fé? Que eles estavam tendo uma fé pequena. Então Jesus está fazendo referência ao tamanho da fé dos discípulos. E é interessante, irmãos, que quando a gente fala de fé, e a gente vai ter um domingo que a gente vai falar sobre como desenvolver a nossa fé. Jesus ele vai se referir aos discípulos, ele vai manifestar essa preocupação, porque os discípulos em vários momentos demonstram uma fé pequena. E Jesus os exorta: por que você está com uma fé tão pequena? Por que você está tendo uma fé tão pequena? Por que você está tendo uma fé tão pequena? Por que a sua fé é pequena? Na verdade, o que Jesus está trabalhando com os discípulos e chama a nossa atenção é que ele não se preocupava com o conhecimento dos discípulos. Jesus ele não ficou fazendo esse tipo de afirmação no ministério com os seus discípulos acerca do conhecimento que eles tinham. Acerca, por que vocês conhecem tão pouco a letra? Por que vocês conhecem tão pouco a lei? Por que você conhece tão pouco a escritura? Não. Mas Jesus o tempo todo enfatizou e trabalhou com eles a preocupação da fé. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que somente pela fé é que os seus discípulos, eu e você, podemos sair do reino humano, material, tangível, de um pé firme que me garante para o reino espiritual. Porque Jesus ele vem justamente contrapor aquilo que eu e você temos controle e dominamos. Pedro é um pescador, a vida toda nas águas, pescando, cansado de afundar quando pulava dentro da água, cansado de talvez perder alguns objetos que descuidadamente caíram no mar e foram para o fundo da água. Ele sabia que no reino natural, água, quem entra na água, afunda. E Jesus fala para ele: sai do barco e anda sobre a água. Quando nós começamos a compreender que somos chamados a uma vida em Deus, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que coloca acessível a mim e a você tudo aquilo que Ele pode, eu preciso começar a entender, querido, que eu não vou conseguir explicar todas as coisas. Eu não vou conseguir tocar em todas as coisas.
eu não vou conseguir dizer o porquê de todas as coisas. Eu lembro que eu era garoto, um daqueles filmes da série do Spielberg, de Caça ao Tesouro, de Taça Perdida, de Arca Perdida. Lembram dessa série de filme? Tinha um filme que ele estava quase chegando onde estaria lá o cálice que ele tinha que pegar, e tinha um abismo. Lembra dessa cena? Quem lembra dessa cena? Tinha um abismo. E a como é que fala, gente? Não é senha, é a charada que ele tinha que interpretar falava de fé. E quando ele olhou aquele abismo, ele teve uma ideia, ele pega um bocado de terra e ele joga. E quando ele joga, aquela terra cai em cima de uma ponte invisível. Porque a charada de fé estava falando justamente sobre isso. E aí ele então vai e começa a atravessar, e ele atravessa aquela ponte invisível. O reino de Deus, querido, nós precisamos começar a entender que só vamos experimentar uma dimensão plena do reino de Deus quando começarmos a entender que reino de Deus não tem a ver com vista. Fé não tem a ver com o que eu vejo. Fé não tem a ver com o que eu toco. Fé não tem a ver com o que eu ouço. Fé não tem a ver com o que eu sinto. Fé tem a ver com o poder do Deus que pode todas as coisas. Se eu não compreender isso, querido, eu não vou entender as verdades do Senhor. Vamos ao texto, talvez um dos mais emblemáticos sobre fé, Hebreus 11. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou ler o início dele. Você depois pode ler em casa esse capítulo inteiro que fala sobre os heróis da fé, os valentes de Deus que experimentaram uma fé transformadora e que fizeram coisas extraordinárias nas suas vidas. Homens e mulheres como eu e você, que viveram momentos formidáveis, momentos cruéis às vezes, que morreram por amor a Deus, mas permaneceram firmes na fé, como eu e você. Mas antes eu quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos. E eu quero pedir nessa manhã que o Senhor traga fé para nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está começando hoje a ouvir uma série de mensagens, de textos bíblicos que falam de fé. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração de fé. Senhor, em nome de Jesus, enche o coração da tua igreja de fé. Traz, ó Deus, um coração rendido à tua soberania. Uma igreja que crê no inacreditável. Uma igreja que transpõe as barreiras intransponíveis. Uma igreja que avança quando todos dizem para retroceder. Uma igreja que supera as limitações, porque não caminha por vista, mas caminha por fé. Senhor, enche o nosso coração de fé. Que essa série de mensagens seja um instrumento do Senhor para encher o nosso coração. Para que através de ouvirmos a tua palavra, sejamos fortalecidos na fé, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, a partir do verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu poderia dizer, embora não visse o seu destino. E aí você pode continuar depois a leitura. A fé é a certeza. Essa palavra certeza, no original grego, tem o mesmo sentido de substância. Talvez algumas traduções mais antigas aqui tragam a palavra substância. A fé é a substância das coisas que não vemos. Certeza, substância, é uma palavra no grego chamada upostasis, que tem a ideia de aquilo que está debaixo de outra coisa, ou aquilo que provê o fundamento para outra coisa, aquilo que sustenta outra coisa. Se você for comigo, por exemplo, no capítulo 1 de Hebreus, nesse mesmo livro, no verso 3, você vai ver aí o seguinte, o texto dizendo o seguinte: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ok? Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata. Essa expressão exata é a mesma palavra upostasis. Porque em Hebreus 1:3 está dizendo que Jesus Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Do Deus que ninguém podia ver, Jesus era a substância visível desse Deus. Essa mesma palavra o autor de Hebreus vai usar no capítulo 11 para dizer que a fé é a substância das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a realidade fundamental, é a realidade presente das coisas que se esperam. A fé é real, a fé é uma substância, a fé é agora, a fé é já, para algo que eu estou esperando. Eu vou explicar mais um pouquinho à frente. A fé lida com coisas que não podemos ver, ou seja, ela está ligada ao invisível. E é interessante que esse contraste entre o visível e o invisível está presente, está fortemente presente numa perspectiva de andarmos por fé. Somos acostumados a viver na dependência de nossos sentidos naturais, como eu já falei. Nós temos hoje, depois de muitos estudos, acredita-se que nós temos 7 sentidos. Você sabe quais são? Quais são os 7 sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Tem mais 2. Proprioceptivo e vestibular. Proprioceptivo é como eu me sinto no ambiente. A minha percepção de espaço. Quer ver um exemplo? Quando o auditório está vazio, você chega, tem alguém sentado aqui, você não vem e senta do lado dela, você vai e senta distante. Quando você chega em qualquer auditório que está vazio, você senta distante das pessoas que já estão sentadas. Se esse auditório estiver mais cheio, você não tem problema de vir e sentar do lado. Isso tem a ver com propriocepção, como o seu corpo percebe o ambiente. Vestibular tem a ver com equilíbrio. Quem sofre de labirintite tem o seu sentido vestibular fortemente afetado. Tem a ver com equilíbrio, como a gente se equilibra, como a gente anda, como a gente se move. Então, a escola lá de trás, que eram 5 sentidos, já mudou há muito tempo, tá, gente? São 7 sentidos hoje. Mas, para aquele que está em Cristo, eu poderia dizer que é um 8º, que na verdade não é um sentido, mas é uma dimensão, a dimensão da fé. Porque quando eu falo de andar sobre as águas, quando eu falo de ver o mar se abrir, quando eu falo de chegar a comida enquanto um pastor ora para alimentar mais de 1000 crianças, quando eu falo de quarantine boom, quando eu falo da nossa igreja, tantos milagres que Deus já fez, não há sentido humano que explique. Entende? Quando eu falo, por exemplo, do pastor Ronaldo Libório, que é um grande missionário no Brasil hoje, que foi acometido de uma doença gravíssima no campo missionário, condenado à morte. Ele vinha ao Brasil doente, ele ia pregar nas igrejas, ele ficava na salinha atrás do púlpito, deitado, descansando, para ter forças de vir ao púlpito e pregar.
Pois esse homem, que não tinha forças de ficar no culto inteiro, hoje está na Amazônia, andando de barco, visitando as comunidades ribeirinhas, dando aula, evangelizando, pregando no Brasil todo, plenamente curado. Não tem sentido nenhum que explique. Talvez eu possa citar o pastor Wagner de BH. Quantos se lembram do pastor Wagner? Aquele senhorzão que vem aqui falar para a gente e que anda assim. Lembra dele? Pois é, pastor Wagner, um tempo atrás, quando ele começou o ministério dele, o médico chamou ele e falou para ele o seguinte: se você não parar, você vai morrer. Você está todo ruim. Suas taxas estão ruins, teu coração está ruim, tudo está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. E o pastor Wagner dobrou o joelho e falou para Deus: Deus, eu não vou parar. Se eu tiver que parar, eu vou morrer. Eu vou avançar. E um dia ele estava numa conferência, ele ainda falava ofegante, né? Que ele falava um pouquinho e ficava ofegante. Ele estava na conferência, e naquela conferência ele foi totalmente curado. Pastor Wagner hoje viaja ao Brasil, viaja aos Estados Unidos, Pastor Wagner fala 3, 4, 5 dias seguidos, o dia inteiro dando treinamento, sozinho, e não sente absolutamente nada. Não tem sentido que explique. Por quê? Porque a vida por fé não é vida pelo que eu vejo, mas é a vida de quem tem todo o poder de Deus acessível para a sua vida. Você consegue entender isso, querido? Só que isso não pode ser mais teoria. Isso precisa começar a se tornar realidade para nós. Porque por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. A fé lida com coisas que não podemos ver. A fé lida com o sobrenatural. A fé lida com o Deus Todo-Poderoso. A fé lida com a experiência de Josué, de ter que conduzir o povo de Israel ao redor da cidade de Jericó. Quando Deus diz para Josué: eu entreguei a cidade na sua mão. Josué toma posse daquilo e vai rodear a cidade igual a um biruta 7 vezes. Igual a um maluco, porque às vezes quando a gente caminha por fé, a gente é maluco. Ninguém entende, mas Deus entende. E depois de 7 dias as muralhas caem. E aquela cidade que por fé Josué viu e recebeu, ele conquistou. Por fé, Jesus diz para Pedro: sai do barco então, meu filho, e vem. Esquece o sentido, esquece a lei da gravidade, esquece o que a lei diz, o que a regra manda, esquece o que os números apontam. Eu digo para você, essa água que sempre afunda, você vai andar sobre ela. E Pedrão vai e anda sobre a água. E aí eu acho engraçado, tem uma turma que critica Pedro, porque Pedro teve medo e afundou. Ei, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Às vezes a gente fraqueja na fé, mas vamos lá, gente. Que tal pescar depois de uma noite de não pegar nada? E aí Jesus manda voltar lá, pesca de novo. Primeiro, já era de dia, quase meio-dia, a água estava quente, os peixes vão para o fundo do lago. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. Quando o sol esquenta, os peixes vão para o fundo. É um horário que não se pesca de rede, porque os peixes estão lá embaixo. Tudo errado. Jesus, você está errado. Não dá certo pescar nessa hora. Não tem peixe na superfície. Não é com rede que se pesca nesse horário. E nós já passamos a noite toda tentando e não tinha nada. Mas aí Pedrão vira e fala o quê? Por causa da tua palavra, eu vou jogar a rede. E aí ele vai lá e joga a rede. O que acontece? E que tal mandar Lázaro sair da sepultura? Depois de 4 dias. Fedendo. Hein, gente? Chama o SAMU e leva esse tal de Jesus amarrado, porque ele pirou de vez. Estamos diante de acontecimentos totalmente supra-humanos, totalmente inexplicáveis pelas leis e regras humanas. A fé tem relação com 2 realidades eternas e invisíveis: Deus e a sua palavra. Deus que pode todas as coisas e o Deus que diz
haja. E quando nós entendemos que a conjugação dessas duas coisas na nossa vida nos torna acessíveis, nos dá acesso a tudo que esse Deus tem, as coisas começam a mudar no nosso coração. 2 Coríntios 5, 7. Olha o que a palavra de Deus também nos fala. Paulo vai dizer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não pelo que vemos. O natural, irmãos, é ver para crer. Eu vou lá ver para crer. Mas na Bíblia, o natural é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Cantamos agora há pouco. É o texto de João 11, 39 e 40. Se creres, verás a glória de Deus. Mas podemos lembrar do Salmo 27, 13, quando Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu creio que verei. É a crença nesse sobrenatural de Deus e a certeza do cuidado dele que nos impede de entrarmos em desespero. O que nos impede de entrarmos em desespero não é o que vemos, mas aquilo em que cremos. Está tudo ruim, está tudo desabando, está tudo perdido, está tudo faltando, não tem dinheiro, não tem saúde, não tem segurança, está brava a coisa. Mas eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. Por isso que Corrie ten Boom vê seus pais morrerem no campo de concentração, vê sua irmã morrer no campo de concentração, e ela não se desespera. Mas ela continua vivendo na certeza da fé. Hebreus 11, 27, no capítulo que fala dos heróis da fé, olha que coisa linda que fala sobre Moisés. Hebreus 11, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Irmãos, eu fico imaginando Moisés, meu pai, sustentar aquela multidão no deserto. Só Deus. Mas a fé no coração, querido, ela é substância. Ela é realidade fundamental. Isso provê uma válida base bíblica para a esperança que abrigamos em nossa mente. É só pela fé que podemos avançar. Porque a fé está baseada no amor e no caráter de Deus. Do Deus que não falha, do Deus que não desampara, mas do Deus que sustenta, o Deus que protege, o Deus que trabalha pelo nosso bem. Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas... Essa tradução é a melhor que tem, porque o texto mais tradicional diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não dá o sentido pleno do texto original. Porque dá a ideia de que tudo que acontece com a gente vai ser bom. Não! Tem coisa ruim que acontece com a gente. É muito ruim receber a notícia de uma doença. É muito ruim receber a notícia de uma morte. É muito ruim receber a notícia de um desemprego. É muito ruim ser traído por alguém. É muito ruim ser roubado. Tem coisas ruins que acontecem conosco. Mas Paulo está dizendo, e nós cremos nessa verdade, que Deus, o nosso Deus, usa todas essas circunstâncias para o nosso bem. E nós precisamos começar a aprender a perceber este agir de Deus para o nosso bem. Essa semana, conversando com o pessoal do navio, na viagem voltando de São Paulo, o Benaia falou sobre essa perspectiva que ele ouviu numa palestra uma vez, e eu achei muito interessante. Precisamos aprender a ver a beleza colateral. A beleza colateral de quando Deus está agindo.
Porque às vezes a gente acha muito ruim, por exemplo, que o carro quebra numa viagem no meio da estrada. E você se vê ali atrasando a sua viagem, atrasando um monte de coisa. Mas você deixa de perceber que na mesma hora para alguém que você nunca viu, e é um homem de Deus, e te abençoa, e te dá carona, e te acolhe, e conserta o seu carro, e te socorre, e te ajuda, e você conversa com aquela pessoa, e você conhece uma nova família, e você é amparado, e você é cuidado, e você segue a sua viagem em segurança. Mas você só viu que a viagem atrasou. Mas você não celebrou a beleza colateral de todo o movimento de Deus de cuidar de você. Percebe, gente? Nós precisamos entender que se Deus está usando todas as coisas para o meu bem, está cuidando de mim em todo o tempo, não há espaço para falta de otimismo, para ansiedade. Eu sei que nós somos humanos, nós somos enfraquecidos, mas, irmãos, à luz da palavra de Deus, um cristão ser pessimista, um cristão ser negativo, um cristão está sempre puxando para trás, está sempre com medo, está sempre ansioso, é de fato uma negação da nossa fé. Muitas vezes nós incorremos nisso, porque somos falhos, somos fracos, somos humanos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, fortalece a nossa fé, enche o nosso coração de fé. A fé se dá no presente, enquanto a esperança está no futuro. É outra coisa importante nós entendermos: se a fé não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu não vejo, a fé também ela é diferente de esperança. Tem muita gente que se refere à fé, mas na verdade está se referindo à esperança. Ah, eu creio que isso pode acontecer. Não, eu espero que isso pode acontecer. Fé, você já tem a substância de que vai acontecer. É diferente. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você conhece essa palavra? Você crê nessa palavra? Sim? Amém? Quem crê então, nós estamos aqui no nome do Senhor, certo? Quem crê então que o Senhor está aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus também diz assim: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você crê nessa palavra? Ficou mais difícil, não ficou? Ficou ou não ficou? Porque quando eu falo assim, Deus está aqui, não muda em nada, gente. Mas quando eu falo assim, Ele levou as enfermidades, por que eu estou gripado então? Por que eu estou com câncer? Por que eu estou com diabetes? Por que eu estou com hipertensão? Percebe a diferença? Deixa eu dizer uma coisa para você. A esperança, ela se retrata em coisas que a gente tem um desejo e a gente espera. Ah, eu espero que Deus cure o meu irmão de câncer. Eu espero que Deus cure a minha filha. Eu espero que Deus restaure o meu casamento. Essa é a esperança. Esperança nós temos baseado nas verdades de Deus. Do Deus que é soberano e pode todas as coisas. Mas fé é substância. Fé é quando Deus diz para você assim: eu vou curar. E quando Ele diz eu vou curar, você precisa viver o presente. Ele já me disse. Agora eu só preciso esperar o dia que vai acontecer. Você consegue entender a diferença? A diferença está nisso. Quem viu o filme Superação? Da mãe que ora pelo filho. Spoiler do filme. A mãe que ora pelo filho, e o filho estava morto. E o filho ressuscita, depois fica internado em coma. E ela falando, meu filho vai sair daqui, e ela arruma as coisas, e ela leva as coisas para o hospital, porque ela está com a certeza
certeza. E na certeza do coração dela, ela tomou posse daquilo. As pessoas que vêm falar com ela, vêm falar com a dimensão da esperança. Até o pastor vai falar com ela, será que você não está... Porque Deus pode curar, mas Deus nem sempre cura. Ok? Porque uma coisa é, Deus pode curar qualquer pessoa? Sim ou não? Então, vamos ali no hospital orar pelos doentes, para todo mundo ser curado? Quem está doente, vamos vir aqui na frente para a gente começar a orar e ser curado? Onde é que está a diferença? Está na substância. Substância que vem pela palavra clara de Deus ao nosso coração. Por isso, querido, eu sei que é um conceito difícil, mas deixa eu colocar uma coisa para você. Todo o nosso caminhar como homem e mulher de Deus precisa ser baseado na palavra clara de Deus para o nosso coração. E tem coisas que já estão claras aqui. Por exemplo, a Bíblia diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Já tomou posse disso? Esposa que o marido não é crente? Então para de pensar, será que um dia meu marido vai se converter? E comece a orar diferente. Senhor, qual é o dia que eu vou ver meu marido se converter? Entendeu a diferença? Porque já está aqui, já está prometido. É uma promessa. Se é promessa, a Bíblia diz que Jesus é o sim para todas as promessas de Deus. Se você está em Cristo, receba a promessa. Então pare de perguntar, Senhor, será que algum dia meu marido vai se converter? Será que algum dia minha esposa vai se converter? Será que algum dia meu filho vai se converter? E comece a orar, Senhor, eu oro pelo meu marido, porque ele vai ser um homem de Deus nessa casa. Eu oro pelo ministério dele, eu oro pela liderança que ele vai ter aqui dentro. Eu oro pelas vidas que ele vai abençoar. Eu oro pelo meu filho, porque ele é um homem de Deus. Entendeu a diferença? Quando a palavra de Deus gera substância na sua alma. Quer ver uma frase muito comum que a gente repete? Deus é dono do ouro e da prata. Quem já ouviu essa frase? Então, se você crê mesmo nisso, antes de olhar os números, olhe os motivos. O que Deus está mandando você fazer? É Ele que está mandando você fazer? Se Ele está mandando você fazer, bota o pé na água, que os recursos vão vir. Entende a diferença? Agora, como eu falei no início, falar é fácil. Mas o meu desafio para você, vamos botar o pé na água junto e começar a viver isso? Vamos parar de achar que... Quer ver um exemplo? Mães que ficam angustiadas quando os filhos saem de casa. Quem é mãe aqui que fica angustiada quando o filho sai de casa? Vamos lá, confessionário gospel. Pode levantar a mão bem alto. Fica sem dormir, desesperada. Não é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, querida mãe. Dizer uma coisa para você, com muita tranquilidade. Os maiores acidentes com as nossas crianças acontecem dentro de casa. Ok? Que tal você confiar de que o seu Deus cuida do seu filho onde ele estiver? Que tal você começar por aí? A fé, irmãos, baseia-se no amor e no caráter de Deus. Marcos 11, 24, e eu já estou terminando. Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Uau! Jesus está dizendo para que quando eu pedir, eu tenho que ter fé de que já aconteceu. Então que tal eu começar pedindo e terminar agradecendo? O sucederá continua sendo algo no futuro, mas o receber por fé,
ocorre enquanto intercedemos. Receber é a nossa parte e o manifestar, a resposta, é a parte de Deus. Então eu desafio você, querido, a começar a tentar entrar nesse caminho, porque por meio da fé, as coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. E se você crê, essas coisas são acessíveis a você também. Ok? Então vamos orar. Guarde essa frase, por meio da fé. Vamos falar juntos? As coisas possíveis para Deus são acessíveis para aquele que crê. Vamos ficar em pé, vamos cantar e vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que você pedisse a Deus, eu queria desafiar você a fazer a mesma oração que eu fiz quando eu estava preparando esse estudo. Eu falei mais uma vez para Deus, como tantas outras vezes: Senhor, me ajuda a caminhar por fé. Me ajuda a viver por fé. Eu louvo a Deus porque na minha história, Deus de alguma forma me levou a ser forjado com pessoas de fé. A caminhar com pessoas muito fortes na fé. Deus me tirou do Rio de Janeiro muito cedo e me apresentou a alguns líderes cristãos muito fortes na fé. Na área de missões, obreiros, missionários. Mas tem hora que eu olho assim e falo assim: meu Deus, é tão pouco ainda. O Senhor é tão grande. Então eu queria desafiar você a fazer a oração que eu fiz para mim. Senhor, me ajuda a viver pela fé. Me ajuda a confiar no seu amor leal, na sua fidelidade plena. E a ter acesso a tudo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor pode todas as coisas. Vamos cantar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia com movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Deus. Senhor, Tu és um oceano. Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão majestoso. E a gente tem vivido apenas com gotas. Temos duvidado. Temos olhado para trás. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não avançarmos por fé. Perdoa-nos por não tomarmos posse das Tuas promessas. Perdoa-nos por não agirmos como quem já tem, como quem já recebeu, mas continuamos caminhando como pessoas órfãs, abandonadas, com um Deus e Pai tão amoroso. Perdoa-nos, Senhor. E ensina-nos a uma vida por fé. Ensina-nos essa nova dimensão. A dimensão do reino, a dimensão sobrenatural. A dimensão que vai além do que nós podemos controlar. Que vai além do que nós podemos explicar. Que vai além do que nós podemos medir, calcular, conter. Vai além do que podemos carregar. Vai muito além. Porque vem totalmente do Senhor. Pai, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E cremos que tudo é possível ao que crê. Por isso, ajuda-nos a crer, Senhor. Ajuda-nos a colocar a fé em prática. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Siga em paz, querido. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.